18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 2 minutos, juntos mais uma vez, 18 horas no ar, eu, você e ela, Karine Leão. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos. Sim. A partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. É simples e fácil e rapidinho. Acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Participe. Manda sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. Vale também a sua sugestão. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece, né, Carlão, de seguir a gente nas redes sociais. Arroba 18 horas News, Karine. 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592. Agora nós vamos direto para as principais vias de Manaus, Karine. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que está com o carro do 18 horas acompanhando a volta para casa nessa sexta-feira. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes e você também, condutor ligado aqui na 100.7. Olha aqui pelas vias da capital amazonense, a gente observa que a gasolina continua a R$ 6,99. Agora as informações do trânsito na Avenida Humberto Calderaro, antiga Avenida Paraíba, o trânsito segue com boa fluidez até as proximidades do Manauara Shopping. A partir daí, o fluxo já começa a ficar concorrido com grande movimento de veículos. E para quem segue no sentido Maneca Marques, é preciso paciência, o trânsito tá lento nesse trecho. Daqui a pouco tem mais informações de trânsito, Karine, Carlão. Tá ótimo, muito obrigada, André Meirelles. 6h03 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. População brasileira envelhece, aumentou de 11% para 16% em 12 anos. Ministério da Saúde barra no SUS as canetas contra obesidade e diabetes. Polícia Federal faz operação contra crimes ambientais, fundiários e de falsificação de documentos no interior do Amazonas. E hoje, sexta-feira, vamos conferir as dicas da agenda cultural para esse fim de semana. Legal, 6 horas e 4 minutos, vamos juntos conferindo esses e outros assuntos até às 7 da noite. Estamos com você aqui nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Os detalhes para você em 18 horas no ar. 18 horas. Nossa, você já percebeu, Karine, ouvintes, como o Brasil está mudando de cara devagarzinho, mas está mudando, né, Karine? Estamos aí envelhecendo, estamos ficando mais velhos, a população brasileira está envelhecendo e em ritmo acelerado. Entre 2012 e 2024, o número de idosos que representam as pessoas com 60 anos ou mais aumentou, passou, né, de 11,3% para 16,1% do total da população brasileira, Karine. Carlão, enquanto isso, na outra ponta, a população jovem com menos de 30 anos caiu de 49,9% para 41,9%. O levantamento foi apresentado hoje pelo IBGE e revela que a pirâmide etária brasileira, que antes tinha aquela base larga, com a maioria de jovens, agora está ficando mais estreita aí com o menor número de jovens. Exatamente, Karine. O topo formado pelos idosos fica mais larga. O estudo revela que hoje 16 em cada 100 brasileiros já tem 60 anos ou mais. Em 2012, esse número era bem menor, representava pouco mais de 11%. Em 12 anos, o país ganhou milhões de idosos e perdeu quase 10 milhões de jovens. A base da pirâmide etária também encolheu. Crianças de 5 a 13 anos representavam 14,6% da população em 2012 e diminuiu de 12,3% em 2024. Nós conversamos com o doutor em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, o professor Luiz Antônio Nascimento, que destaca 2 fatores para esse processo. Vamos ouvir. O primeiro é a redução da taxa de natalidade geral no Brasil, em especial o número médio de filhos de casais. Os casais, em 30 anos aproximadamente, a gente saiu de 3 filhos por casal para menos de 1 filho por casal.
né? Você tem um número grande de pessoas que têm optado de não ter filhos ou, no máximo, ter um filho. Então, isso vai indicando, vai apontando a curva para baixo em relação à taxa de reprodução humana e de crescimento demográfico. Então, você vai diminuindo o número de pessoas. Por outro lado, tem um fator bastante importante que foi a saúde pública no Brasil melhorou bastante, em especial aquela saúde voltada para o idoso. Quer dizer, os idosos passaram a ter um conjunto de programas públicos de mobilidade, de atividade sociocultural, né? Os programas aí, os programas de terceira idade, como festas, encontros, estímulos a viagens. Então tem um conjunto de fatores que estimularam a qualidade de vida dos idosos, combinado com acesso à saúde pública. 18 horas. Olha, o professor também ressalta a importância das vacinas para contribuir nesse cenário de maior expectativa de vida combinado à saúde pública. Mas, segundo o doutor Antônio Luiz Nascimento, existem problemas a serem enfrentados. A primeira grande questão é que o Brasil não está se preparando para enfrentar essa nova realidade, oferecendo políticas públicas e assistência social para idosos, Karime. Pensar também sobre as políticas de emprego. Sim. Segundo o professor, considerando que o idoso chega hoje aos 60 anos com boa qualidade de vida, não tem sentido abrir mão da capacidade deles no mercado de trabalho. Vamos ouvir mais uma vez o doutor. Como nós fazemos nas universidades públicas, é muito comum que um professor se aposente lá aos 75 anos de idade, por exemplo, na que a gente chama de aposentadoria compulsória, e esses professores continuam a ativa nos programas de pós-graduação, realizando estudo, pesquisa, orientação, etc. Isso é fundamental em qualquer lugar do mundo. Aqui nós pegamos uma cabeça de um tipo de gente, né, os idosos, que tem muita experiência, e a gente joga fora. Despreza, desvaloriza. E, por outro lado, você não consegue formar jovens para desenvolver as atividades que aqueles idosos poderiam estar ajudando a desenvolver. 18 horas. Olha, mas nem todas as regiões seguem o mesmo ritmo de maior número de população idosa. No norte do país, por exemplo, a juventude ainda é marca registrada. 41,7% da população tem menos de 30 anos. É a maior proporção de jovens do Brasil. No Amazonas, o número de idosos cresceu 3,7% em 12 anos. Saltou de 79 para 153 mil em 2024. Já no sul e sudeste, Carlão, o cenário é oposto. O envelhecimento é mais acelerado, com quase 18% da população formada por idosos. Isso muda o jeito de pensar o futuro, enquanto que o norte precisa de mais escolas e políticas para jovens, outras regiões vão precisar investir cada vez mais em saúde, acessibilidade e qualidade de vida para os idosos. Olha só, Karime, outro dado curioso é que as mulheres vivem mais, Karime. No geral, elas já são maioria no país, mas entre os idosos essa diferença aumenta mais ainda. Para cada 100 mulheres acima de 60 anos, existem apenas 79 homens, Karime. Pois é, ou seja, Carlão, o Brasil ainda é diverso, jovem no norte, mais maduro no sul e sudeste. Mas o retrato geral é claro, estamos vivendo mais e precisamos de políticas públicas para atender essa nova geração de idosos de 60 anos e mais. 6h10, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, falando sobre o aumento da população idosa, também aumentou a violência contra esse grupo de pessoas. Agora, aqui no Amazonas, existe um espaço pioneiro para acolher pessoas idosas em situação de risco. Carlão, é a primeira casa de passagem, um espaço pioneiro destinado a acolher de forma imediata e temporária pessoas a partir de 60 anos em situação de risco. E quem explica essa história pra gente é a Odineia Araújo. Boa noite, Odineia.
No Amazonas, os casos de violência contra pessoas idosas explodiram em 2024. Foram mais de 8 mil atendimentos, um número 6 vezes maior que o registrado em 2023. A realidade dura mostra o quanto os idosos, que já são 16,1% da população brasileira, segundo o IBGE, sofrem com o abandono, maus tratos físicos, psicológicos e até exploração financeira. Para acolher esses idosos vítimas de maus tratos, foi inaugurada nesta quinta-feira a primeira casa de passagem para idosos em situação de risco no Amazonas. De acordo com a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Jussara Pedrosa, a principal porta de entrada para o abrigo é a denúncia feita na delegacia do idoso. Esse idoso, sendo detectado que de fato ele precisa desse abrigo transitório, ele tem o direito de vir para cá, ter uma permanência de 15 a 90 dias, tempo suficiente para que a rede de proteção faça seu trabalho, tanto pela questão do acolhimento psicológico, assistência social, como também para o inquérito que vai ocorrer dentro pela delegacia. O local vai receber de forma imediata e temporária pessoas a partir de 60 anos que precisam de proteção urgente. A casa tem capacidade para acolher até 10 idosos ao mesmo tempo, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além de hospedagem, garante alimentação, higiene, medicação e acompanhamento constante. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, Lília Albuquerque, reforça a importância da denúncia na delegacia do idoso para ter acesso ao abrigo. Todas as vezes que a gente tem casos de violências denunciados, depara-se dentro das delegacias, nós não tínhamos aonde dar essa segurança para essa vítima, né? A violência, ela se dá no contexto familiar. Era uma carência muito grande que realmente a cada dia que passa, a gente tem se deparado com esse tipo de violência e da necessidade deste equipamento. O objetivo da Casa de Passagem da Pessoa Idosa é oferecer segurança e dignidade para quem já deveria viver com respeito. Volto com vocês. Ok, Odinera, hoje, 6h13. 18 horas. Olha só, a comissão ligada ao Ministério da Saúde barrou no SUS a incorporação das canetas contra a obesidade e diabetes de farmacêutica brasileira para a população. Karine. Carlão, o principal motivo apresentado pela comissão é o alto custo do tratamento. O custo poderia chegar até a 6 bilhões de reais em 5 anos. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Olha, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, recomendou ao Ministério da Saúde não incorporar ao SUS os medicamentos à base de literaglutida e semaglutida, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Como vocês falaram agora, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes. Olha, o pedido havia sido feito pela farmacêutica Novo Nordics, fabricante da Vegov, mas segundo o Ministério da Saúde, além de questões de eficácia e segurança, o impacto financeiro seria muito alto, cerca de 8 bilhões de reais por ano. A pasta destacou ainda acordos entre a Fiocruz e a farmacêutica EMS para produzir versões nacionais das substâncias. A ideia é transferir a tecnologia para Farmaguinhos e no futuro ter uma opção 100% brasileira. O Ministério reforça que o SUS já dispõe de outras opções para o tratamento da obesidade, como a cirurgia bariátrica, e que o emagrecimento estético por si só não justifica o uso de recursos públicos. É o que destaca também a nutricionista Luciana Anjos. Para ela, muitos optam por caminhos mais fáceis, ao invés de investir numa alimentação saudável e na prática regular de exercícios físicos que trazem benefícios reais e duradouros ao organismo. A gente sabe que tudo tem um preço, né? Não somente financeiro, mas também as consequências, né? Aquilo que pode acarretar na sua vida, na sua saúde, através do uso desses medicamentos que são prescritos, são recomendados, principalmente para o diabetes e para a perda de peso, sim, em alguns casos, não em todos os casos. Precisa de uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, mudança de hábitos, atividade física principalmente, e hábitos alimentares, né? Uma reeducação alimentar para que você possa ter uma vida realmente saudável, que não seja somente a questão de estética, mas uma mudança realmente na sua vida.
Olha, por meio de nota, a Novo Nordics disse que compreende as restrições orçamentárias do SUS, mas reforçou que a Conitec confirmou a eficácia, segurança e custo efetivo do medicamento. Segundo a empresa, o pedido foi específico para o Wegovy, indicado ao tratamento da obesidade e não para Ozempic, mas voltado aí aos diabéticos. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Enquanto isso, a alternativa do SUS continua sendo a operação bariátrica, né, Carlão? Legal. Agora 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí em 100,7, curtindo aí o 18 horas e aproveite e participe conosco do programa. É o 994887592, que está sempre valendo a sua participação. E nas redes sociais, é no @18horas-news. Mix. Política. Vamos de política. Bora. Chegou a hora de saber o que rola nos bastidores. E a gente começa falando, certo, Carlão, sobre a produtividade dos vereadores aqui em Manaus. Isso porque 8 meses de trabalho, mais a metade deles não conseguiu apresentar nem 10 projetos de lei. Kennedson Paz está aqui com a gente. Então, Kennedson, além da baixa produtividade, ainda tem viagem para Brasília, bancada pela Câmara, enfim. Explica pra gente mais detalhes a respeito dessa produtividade da casa, Kennedson. Boa noite. Olá, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Essa baixa produtividade na Câmara Municipal de Manaus, ela é um fato. A gente tem 41 vereadores. Desse número, 24 deles não conseguiram apresentar nem 10 projetos de lei, gente, em 8 meses de trabalho. Entre os nomes que menos produziram estão a de Everton Assis, com apenas um projeto de lei, Raulzinho e Dione com 2 projetos de lei, Simon Bessa e Alan Campelo com 3 cada um deles, e na outra ponta os mais produtivos foram Aldenor Lima com 38 projetos de lei, incluindo ali o Dia Mundial do Gato. Temos também o Ivo Neto com 37 projetos de lei e Eurico Tavares com 33 projetos de lei. O mesmo desequilíbrio ele aparece na parte de requerimentos, que é quando o vereador faz uma solicitação da prefeitura a respeito sobre obras ou qualquer outro tipo de requerimento de resposta. E nesse cenário também tivemos ali dados que mostram que Jaildo Oliveira ele apresentou apenas um requerimento, o Alan Campelo apresentou 2 requerimentos, o Gilmar Nascimento apresentou 5 requerimentos apenas durante esse período. Já os mais atuantes estão ali o Rodrigo Guedes e Diego Afonso, que ultrapassaram a marca de 100 requerimentos cada um deles. Mesmo assim, a Câmara segue autorizando, gente, muitas viagens custeadas pela própria Câmara Municipal de Manaus com recursos públicos. Neste mês, os vereadores Marcos Castilhos, do União Brasil, e também o Eduardo Assis, eles vão viajar a Brasília para participar de reuniões com a bancada federal do Amazonas entre os dias 25 e 28 de agosto. Cada um deles vai receber uma diária de R$5,8 mil para poder gastar por lá, somando um total de mais de R$11 mil ao todo, sem contar também com os valores de passagem, tá, gente? Que isso daí a gente não tá mencionando agora. Segundo as portarias, o Castilho ele foi designado para poder tratar de pautas gerais de interesse do Amazonas, enquanto o Eduardo Assis, que ele é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, também vai levar algumas demandas do setor. Na prática, esse contraste ele acaba sendo muito evidente para a população, porque é pouca entrega da Casa Legislativa e muitos custos com várias coisas, né? Incluindo aí viagens e outros custos que a gente já noticiou aqui no 18 horas. Se a gente for falar de custo-benefício, né, Ken? Exatamente. A gente tinha falado recentemente da Alean, o quanto era caro ali manter os nossos deputados federais, manter a Assembleia Legislativa, e agora a gente está vendo também esse mesmo cenário se repetindo na Câmara Municipal de Manaus, onde a população espera um retorno muito grande, mas a gente vê que nem 10 projetos de lei foram feitos por muitos vereadores, e isso chama muita atenção. Quem parece que o vídeo da professora Maria do Carmo, né, pré-candidata ao governo, está rendendo, está dando o que falar. A confusão nas redes sociais não parou, continua. Ontem tivemos o Marcelo Ramos, né, criticando a postura da professora, e agora chegou o Chico Preto também
também na roda, entrou no meio e, na sua opinião, esse embate aí, estão querendo surfar na onda, calculando aí, né, ganhos. Isso não é bom pra ela também, porque tá repercutindo. Com certeza, Carlão. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Pelo menos essa pode ser uma estratégia que está sendo utilizada nesse momento pela professora Maria do Carmo, porque para ela é muito interessante, porque fica de forma mais visível, querendo ou não, ali aquele seu adversário falando de você acaba gerando mais conteúdo até pro próprio eleitorado dele mesmo. Ou seja, Maria do Carmo representa a extrema direita, só que também falou através das falas do Marcelo Ramos para o eleitorado da esquerda, ou seja, ela ganha muito nesse cenário também. Só que Marcelo Ramos, a gente teve a postura dele criticando de forma veemente a Maria do Carmo e também fazendo várias outras citações em relação ao Partido dos Trabalhadores, e agora o Chico Preto entrou nessa disputa e cada um, Carlão, fala com seu eleitorado, como a gente já tinha mencionado ontem, só que esses embates também eles viram uma oportunidade de poder surfar, como você mencionou, Carlão, nessa polarização e ganhar mais visibilidade. Cada um ganha a sua visibilidade. No caso de Marcelo Ramos, como a gente já mencionou, ele defende muito o governo Lula contra as críticas ali feitas pela Maria do Carmo à Janja, e qualquer crítica relacionada ao PT, ele se posiciona como esse anti-bolsonarismo aqui no estado do Amazonas, né? Então o fato é que o que aconteceu? Nesse levantamento do Marcelo Ramos, ele citou o FIES e ProUni como um dos programas ali do PT. Só que daí o Chico Preto, ele lembrou que esses programas, eles são bancados pelos próprios contribuintes, ou seja, não é algo extremamente dado pelo governo federal. Ele é algo que os contribuintes já fazem essa contribuição, mesmo sem querer, né, por conta dos impostos que são elevadíssimos aqui no nosso país. E aí, com isso, acabou que com essa fala de Chico Preto, também criticando eles, até chegou a levantar diversos escândalos do PT, como mensalão ali, ele chegou a falar sobre isso, e acabou que a visão de Marcelo Ramos acabou ficando um pouco mais desmoralizada. Sim. Isso pelo menos pro público da direita, extrema direita, até centro ali, onde muitas pessoas acabam acreditando no Chico Preto. E o fato é, gente, que a gente tem um histórico nas urnas, no qual o Chico Preto recebeu na última eleição pouco mais de 4.200 votos, não foi eleito. Tem também o Marcelo Ramos, que tentou para prefeito na última eleição, não conseguiu também nem ir para o segundo turno, teve mais de 66 mil votos. E o fato é que cada um tem demonstrado essa sua força política, falando sobre conteúdos que tem muito potencial de reverberar na sociedade, né? E eles acabam aproveitando. Bora ver se mais alguém se posiciona, Carlão. O Chico quer alguma vaga em algum lugar aí ou não? Claro. De graça que não é, né, Carlão? Ele tá assim, ele tá muito próximo. Ainda não foi definido até agora nada, mas com certeza ele vai vir aí para alguma vaga aí, pelo menos da Alean, quem sabe ele possa surgir. Ele tá muito alinhado ali com o pessoal do PL, então sempre que rola alguma coisa, ele tá participando, ou seja, tá colocando ali o seu nome, né? Tá pleiteando alguma coisa para o ano que vem. Agora, saindo de Manaus e vamos para o município de Capiranga. Por lá, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do prefeito e do vice, Kennetson. O que aconteceu? Olha só, Karime, a gente teve essa denúncia agora recente, o Ministério Público Eleitoral, ele acabou pedindo essa cassação justamente, sabe por quê? Por abuso de poder, é isso mesmo. O Ministério Público Eleitoral, ele deu um parecer favorável contra o prefeito de Capiranga, Matulinho Braz, lá do União Brasil, e também do vice-prefeito dele, o Jorge Martins, e também o ex-prefeito lá do município de Capiranga, o Tico Braz. Eles são acusados de usar a máquina pública nas eleições de 2024, contratando muitos servidores de forma temporária, o que, segundo a lei, né, a legislação não permite que faça durante aquele período eleitoral. E segundo a procuradora Tânia Maria de Azevedo Feitosa, essas práticas elas quebraram a igualdade das disputas e também afetaram a legitimidade da eleição. Nas provas, uma mulher disse que ela foi contratada de forma informal para trabalhar como gari durante aquele período, com a promessa de que ela receberia um emprego em troca de voto. Já um outro servidor, ele disse que teve o horário de trabalho dele alterado e ele alegou perseguição política. Essa ação foi movida pela coligação Aliança lá do Progresso de Carapiranga, pelo candidato Francimar Ramalho, que ele foi o único adversário do Matulinho. O prefeito e o vice disseram que as contratações temporárias elas tinham
tinham sido feitas de forma normal, ordeira e com interesse público, só que o Ministério Público rebateu dizendo que na realidade não, que as provas mostraram o contrário. Então, se a Justiça confirmar esse parecer, o prefeito e o vice eles podem perder o mandato e ficar 8 anos sem poder se eleger ou disputar qualquer tipo de eleição, gente. Legal, Ken, olha só, parece que aumentou, né? Tá aumentando aí a cada dia a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso. Além de investigações sobre milhões nas contas de Bolsonaro e dos filhos, a Polícia Federal apontou também a tentativa de obstrução nos Estados Unidos. Ken, como todas essas questões vão influenciar as eleições do ano que vem? Como é que tá a situação do Bolsonaro? Ele tá ali na beira? Então, Carlão, tá muito na beira mesmo. A situação é bem crítica do ex-presidente Jair Bolsonaro, é tão crítica que já estão falando muito sobre a prisão preventiva dele e é bem possível que isso aconteça até mesmo antes do 7 de setembro, antes da Semana da Pátria. Não tá nada confirmado ainda, só que a situação tá tão crítica a chegar a esse ponto. Algumas pessoas acreditaram que ele pode ser preso sim. Tanto é que a gente noticiou ontem aqui no 18 Horas que a PF já preparou o lugarzinho dele lá. E aí eu fiz aqui um panorama, uma linha do tempo para que a gente possa entender o que aconteceu, né? Lá em 2022 teve as eleições, Bolsonaro ele saiu da cadeira não aceitando a derrota pro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2023 teve os atos do 8 de janeiro que ligaram esse alerta também. O Bolsonaro ele foi para os Estados Unidos, naquela época também ampliou as suspeitas deles, as suspeitas da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe, e agora o relatório da Polícia Federal mostrou que o Bolsonaro e o filho eles teriam tentado obstruir essas investigações ligadas à tentativa de golpe, segundo esse relatório da Polícia Federal. Agora em 2025 o episódio do tarifaço também foi um duro golpe contra o Bolsonaro, porque isso daí acabou manchando muito a imagem dele, principalmente do filho Eduardo Bolsonaro, e principalmente dificultou muito o trabalho e até deu mais voz à esquerda durante esse período. Somando tudo isso, teve agora esse relatório da COAF, que é do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou movimentações suspeitas de mais de 44 milhões de reais na conta de Bolsonaro. E os filhos dele também estão nessa mira. O Eduardo ele recebeu pouco mais de 4 milhões, ali o Carlos Bolsonaro recebeu também pouco mais de 4 milhões, e isso para a PF já indicou possivelmente ali a lavagem de dinheiro, só que ainda não foi nada batido o martelo nisso, só que a quantidade de dinheiro chama muita atenção. E tem mais, o documento é sobre um pedido de asilo lá na Argentina, mesmo a defesa de Bolsonaro negando esse pedido de asilo, mas a polícia conseguiu encontrar esse documento, e aí a situação está cada vez mais difícil, porque também teve ali as 2 estadias do Bolsonaro na embaixada da Hungria que levaram suspeita de tentativa de fuga. E para acabar mesmo com aquela restrição do Supremo Tribunal Federal de proibir as redes sociais, a polícia também encontrou pelo menos mais de 300 mensagens enviadas pelo WhatsApp, ou seja, mais uma quebra das medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. E agora, mesmo inelegível, a situação está bastante crítica, porque a esquerda pretende usar esse pacote para poder ter uma narrativa, uma campanha boa para 2026, enquanto isso a direita segue com aquele discurso, Carlão, de perseguição política para poder tentar se manter no jogo e também fazer com que a população volte a ir para as ruas e tente de alguma forma conseguir encontrar um cenário positivo, pelo menos nesse contexto né? Agora, enquanto isso, né, Kennedson Paes, os apoiadores de Bolsonaro aqui no estado do Amazonas, principalmente o governador Wilson Lima, que é parceiraço ali, inclusive participou de uma última manifestação na Paulista em favor, todos seguem calados. Todos seguem calados, ninguém se posicionou nada, calados, né? Na realidade, o governador Wilson Lima, ele está do lado de quem apoia ele, né? Primeiro que até o Sinésio Campos, né, que é do PT, também já tinha sinalizado, ainda agora não tinha falado sobre o Marcelo Ramos, mas a situação é tão crítica do Marcelo Ramos que até o próprio presidente do partido dele sinalizou pro Wilson Lima e não para ele, né? Exato. Por isso que talvez ele esteja aparecendo muito. Inclusive, hoje ele até mencionou sobre a privatização das nossas refinarias de Manaus, que o amazonense estaria pagando muita grana para uma gasolina de péssima qualidade, mas enfim, né? Isso. É muita coisa, gente. Beleza, Ken. São muitos assuntos. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, atualizações do caso dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips.
É o nosso assunto em instantes. Legal, 6h30. Karime, é hora de darmos um giro nas principais vias de Manaus. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos de volta para casa. Dessa no sentido centro-bairro. Na Avenida Brasil, o trânsito segue concorrido com muitos veículos pela via, vai complicando também mais um pouquinho nas proximidades do conjunto Ayapuá. Já na Avenida São Jorge, o fluxo está um pouco mais lento. Enquanto isso, na Avenida Coronel Teixeira, o trânsito segue moderado. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. André Meirelles, 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura. É a previsão do tempo e é pro final de semana, né? Hoje é sexta-feira e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, sexta-feira de sol brilhando com tudo e céu praticamente sem nuvens, que nos trouxeram picos de temperatura de 34 graus. Para a noite, a temperatura cai para os 26 graus com ventos leves e não temos nem sinal de chuva para a noite dessa sexta-feira. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 23 e 24 de agosto, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado já amanhece com um clima quente e úmido com temperatura de 27 graus. Por volta das 3 da tarde, a temperatura chega ao pico de 35 graus. E à noite, o clima fica mais suave, beirando os 26 graus e sem previsão de chuva também para este sábado. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 35 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 43 a 85%. E o domingo? Bom, o domingo segue no mesmo ritmo de calor de toda a semana. E os termômetros chegam a bater os 35 graus logo por volta do meio-dia. Ou seja, o dia vai ser bem mais quente. Quando o dia termina, a temperatura alivia para os 26 graus e temos 20% de chance de uma chuvinha leve. Aquele chuvisco para encerrar o fim de semana e trazer uma temperatura mais agradável. O resumo do termômetro de domingo. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 35 graus. Nossa, super bem-vindo esse chuvisco, hein, Vanessa? Vanessa, vamos lá, segue conversando ao vivo aqui com a gente, que está vindo uma frente fria que promete chegar até o estado do Amazonas. Será que ela tem força para chegar até aqui em Manaus ou não? Semana que vem, né, essa previsão? Semana que vem, já a partir de segunda-feira, a gente está na expectativa, né? E pode até parecer loucura, mas realmente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Amazonas vai sentir um leve friozinho nessa próxima semana, mesmo com essas temperaturas quase batendo os 39 graus em Manaus. E no sul do estado, a expectativa é de que a queda seja até de 3 graus, de menos 3 graus. Essa friagem, ela vem com uma massa de ar fria que está descendo pelo país. Já estão previstas mudanças no clima em Rondônia, no Acre e até no centro-oeste, por exemplo. Porto Velho pode ter um declínio até de 5 graus e Rio Branco de 3 graus, assim que nem em Manaus. Segundo o Instituto de Meteorologia, esse será o 7º episódio de friagem aqui no estado do Amazonas em 2025. Mas enquanto isso, em Manaus, né, pelo menos até esse final de semana, o calor ele segue com tudo. Por exemplo, na última quarta, a capital registrou o dia mais quente do ano, né? 35 graus, que agora já é uma temperatura quase normal, como eu falei, né? Verdade. Agora no final de semana. É diário. É diário. Os municípios de Humaitá, Boca do Acre e Manicoré, eles estão os mais afetados por esse calor intenso e a gente, né, segue nessa expectativa de um friozinho para amenizar esse calorão, né? Não, Karime, Carlão e ouvintes. Qualquer friozinho é bem-vindo. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Carlão, e escuta, enquanto a gente fala de calorão e até em alguns lugares sobre estiagem, agora o município de Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus, entrou oficialmente em situação de emergência depois de ser atingido por inundações. O reconhecimento foi feito pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento por meio da Defesa Civil Nacional. Foi publicado hoje, sexta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União. E com a medida, a Prefeitura pode solicitar recursos da União para ações de respostas, como a compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, água potável, além de apoio de equipes de voluntários e trabalhadores que atuam diretamente no atendimento às famílias. Lembrando que o Amazonas segue aí com mais de 550 mil pessoas impactadas diretamente por causa das cheias dos rios e ainda de acordo com os decretos
municipais. Dos 62 municípios do estado, 43 estão em situação de emergência, 12 em alerta, 1 em situação de atenção e apenas 6 em situação de normalidade. Muita gente ainda precisando de ajuda do governo, Karine. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, tem atualização do caso Bruno e Dom. A juíza Cristina Lazari Souza, da Justiça Federal do Amazonas, negou absolver 10 pessoas acusadas pelas mortes do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Entre elas estão Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, e Rubens Vilar Coelho, que é o Colômbia. Segundo a juíza, há elementos que apontam para as supostas práticas dos crimes e para a participação dos acusados, o que impede a absolvição sumária. A juíza também marcou a audiência de instrução e julgamento para os dias 13, 14 e 15 de outubro desse ano, ocasião em que os réus serão interrogados. Olha só, além de Amarildo da Costa e Rubens Vilar, são réus Otávio da Costa de Oliveira, Eliclei Costa de Oliveira, Amarildo de Freitas Oliveira, Laurimar Lopes Alves, Jânio Freitas de Souza, Manuel Raimundo Correia, Francisco Lima Correia e Paulo Ribeiro dos Santos. De acordo com o Ministério Público Federal, eles compõem um grupo estruturalmente ordenado e com divisão de tarefas, que se uniram com a finalidade de pescar, caçar e exportar como contrabando os produtos da pesca e da caça para a Colômbia e para o Peru. Agora são 6h36 em Manaus. E vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Ele tem mais informações importantes. Boa noite, André. Então, as inscrições para o 6º e último lote de ingressos do Sou Manaus Passo a Passo 2025 começam hoje. A partir de que horas, André? Conta pra gente. Esse ano, tem aí o festival que promete ser o maior de todos os tempos. São mais de 20 atrações nacionais e mais de 2.000 artistas regionais. O evento principal acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, daqui a pouquinho. E a programação, na verdade, começa no dia 2, com gastronomia, moda indígena e outras atividades culturais. Agora, presta atenção, para garantir a pulseira é fácil. Inclusive, como você falou aí, Karine Carlão, hoje é o 6º e último lote de ingressos do Sou Manaus Passo a Passo 2025 e começa daqui a pouquinho, 7 da noite. Então, já pega o celular, o computador, já fica ligado para daqui a pouquinho. O que você vai ter que fazer? Acessar o site soumanauspassoapaco.com.br. Clique em inscrever-se aqui e em seguida você escolhe o dia e o palco e depois faz a troca no ponto indicado, levando 1 quilo de alimento não perecível, E aí o Sou Manaus, ele tá aí celebrando 10 anos do festival, numa edição que promete aí momentos inesquecíveis. Então atenção, você aí que ainda não fez a inscrição, tem a oportunidade daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, só acessar aí o soumanauspassoapaco.com.br e adquirir aí a sua pulseirinha, hein, Karine, Carlão? Tá ótimo, anotado. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h38. 18 horas. Karine, vamos falar da tão aguardada recuperação da nossa querida e sonhada BR-319. Nós seguimos, é claro, firmes ali, otimistas e acreditando que vai rolar, tudo vai rolar. Eu sigo otimista senhora, como Karine. Você, viu, Carlão? Quem traz as atualizações sobre a BR é o repórter Kennedson Paes, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Então, parece que inclusive, Kennedson, temos data para que as pontes que desabalam em 2022 sejam entregues para a população, é isso, Kennedson? Exatamente, Karine e Carlão. Temos muitos motivos para poder comemorar, porque o senador Eduardo Braga, ele já fez esse adiantamento e disse que ainda este ano as duas pontes, uma delas sobre o Rio Curuçá, a outra ponte sobre o Rio Altasmirim, elas serão entregues ainda neste ano, serão finalizadas. Gente, uma boa notícia para os motoristas que circulam pelo local, uma boa notícia para o setor de alimentação, que daqui a pouco eu vou falar, uma boa notícia para quem também depende daquela rodovia para poder exercer o seu direito de ir e vir, que é um direito constitucional, uma cláusula que não deve ser mutável. Ou seja, o senador, ele já deixou claro que essas pontes serão entregues. A gente tem aqui a sonora do próprio senador Eduardo Braga, que fala sobre esse avanço da infraestrutura e a entrega dessas pontes que serão até novembro deste ano. Vamos ouvi-lo.
serão inauguradas esse ano. A primeira do Curuçá, que será inaugurada no final de setembro, início de outubro. A segunda, a do Altasmirim, que será inaugurada no final de novembro, início de dezembro. E finalmente nós vamos iniciar a construção da ponte do Igapoaçu. Essa nós vamos iniciar esse ano e pretendemos concluir no ano que vem, que é a última das interligações, à exceção do transporte de Manaus até o Caraíro da Várzea, que continuará sendo feito por balsa, mas a ponte do Igapoaçu é a última ponte que falta ser construída. 18 horas. Além das pontes, o senador Eduardo Braga também confirmou, gente, a pavimentação de mais de 50 quilômetros do trecho conhecido como Charles, ligando o Caraíro da Várzea a Humaitá. Vamos ouvir novamente o senador Eduardo Braga. Os primeiros 52 quilômetros de asfalto novo que vai cair na BR-319 a partir agora do início do mês de setembro. A primeira etapa, os 20 quilômetros, começa esse ano e a licitação dos outros 32 quilômetros deverá acontecer no final de agosto. Portanto, nós deveremos estar com tudo contratado já no mês de outubro, que vamos perfazer um asfaltamento do quilômetro 198 até o quilômetro 250 no sentido Caraíro da Várzea, Humaitá. 18 horas. Em relação ao trecho do meio, o senador Eduardo Braga também disse que vai seguir lutando pelo licenciamento desse trecho, que é o mais crítico da BR-319, mas pelo menos a parte inicial ali próximo a Caraíro Castanho já está sendo finalizadas as obras, né? Então já é um avanço muito grande, né, Karine? E a lei das pontes, né? Tá aí desde 2022, segue nesse impasse, segue nesse... Quase 3 anos já. Remendo, atravessa por balsa e cai uma parte, enfim, quase 3 anos. E tem muita pressão rolando ainda também, gente, porque hoje a gente tem uma notícia bem quentinha agora. O setor de alimentação do Amazonas, ele voltou a pressionar essa solução da BR-319, seguindo ali pelo presidente do CIAN, que é o Sindicato da Alimentação, o Pedro Monteiro. Ele disse que os altos custos de logística estão travando esse crescimento do setor industrial aqui no nosso estado do Amazonas, que dependem praticamente só do transporte fluvial e também transporte aéreo. E ele também acabou fazendo um alerta, né, o presidente, que a rodoviária, mesmo existindo, essa rodovia BR-319, ela precisa estar em uma condição adequada para que possa haver melhorias e funcionar de forma mais segura durante o ano todo e não durante alguns períodos. Ele falou em relação ao período chuvoso, porque quando chove não dá para passar pela BR, mesmo com carros de tração, enfim. E agora ele também pretende, né, junto com toda a sua equipe, poder ir ao Congresso e tentar derrubar esse veto presidencial que era da emenda de licenciamento ambiental, que poderia trazer um pouco mais de melhorias para aquela região que já foi pavimentada. Exato, né, e de alívio pra gente, é claro, diminuir esse custo amazônico. Sem dúvida alguma, a gente segue aqui na torcida. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Kennedson Paz. Valeu, Ken, 6h43 em Manaus. 18 horas. Olha só, hein? O Ministério Público Federal recomendou ao governo do Amazonas a revogação integral das leis estaduais que autorizam, ainda que de forma limitada, o uso de mercúrio na atividade de garimpo, Karine. Segundo o Ministério Público, Carlão, as normas estaduais aqui do Amazonas contrariam a Constituição Federal, os princípios do direito ambiental e a Convenção de Minamata, que é o tratado internacional que impõe a eliminação progressiva do uso de mercúrio em atividades extrativistas. Olha, Karine, os peixes apresentaram teores de mercúrio acima do limite aceitável pela Organização Mundial de Saúde, com especial risco para crianças e mulheres em idade fértil. Estudos também demonstram que a contaminação se propaga para além das áreas de garimpo, comprometendo toda a cadeia alimentar. O relatório da Polícia Federal, estudos acadêmicos e laudos científicos revelam níveis alarmantes da substância do mercúrio na água, no solo e em peixes consumidos pela população, além de altas concentrações da substância tóxicas em amostras biológicas de moradores. Mix.
Olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da investigação que apura crimes de associação especializada em grilagem, desmatamentos, queimadas e falsificações em terras públicas federais. A polícia cumpriu mandados de prisão, busca e sequestro de mais de 70 milhões de reais no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva e ordens de sequestros de bens e valores que ultrapassam 70 milhões de reais. Todas as medidas foram autorizadas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária. Segundo as investigações, o grupo criminoso destruiu mais de 900 hectares de floresta nativa, queimou áreas ilegalmente e usou o solo para pecuária clandestina. O esquema incluía a falsificação de documentos, uso de laranjas e contratos falsos para esconder os verdadeiros responsáveis e dar aparência de legalidade a grilagens de terras públicas federais. A Polícia Federal apontou que o grupo financiava o desmatamento, também arredava áreas embargadas, introduzia rebanhos e também criava cadeias documentais falsas, tudo isso para fugir das penalidades. De acordo com a polícia, a organização criminosa tem atuação sofisticada e também reiterada ao longo dos anos. E tudo isso sempre voltada para explorar a Amazônia de forma ilegal, em prejuízo da União e de toda a sociedade. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Carlão. Perdão. Escuta essa, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou hoje, sexta-feira, que vai convidar presidentes de países amazônicos para inaugurar, agora, no mês de setembro, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que vai ser aqui em Manaus, aqui na nossa cidade, tá? A declaração foi dada em Bogotá, na Colômbia, onde o presidente Lula, participou de encontro com representantes da sociedade civil e comunidades indígenas, no âmbito da agenda para a cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica. Bom, está marcado exatamente para o dia 9 de setembro a inauguração desse Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia aqui em Manaus. Agora 6h47, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,95%, cotado em R$ 5,42. O euro fechou em alta de 0,03% aos R$ 6,35. O Bitcoin fechou em alta de 3,02% aos R$ 635.031. O Bovespa fechou em alta de 2,57% aos 137.968 pontos. E o consumo dos lares brasileiros nos supermercados registrou alta de 4% no mês de julho, em comparação com o julho do ano passado. O levantamento é da Associação Brasileira de Supermercados e no acumulado do ano até o mês de julho, de janeiro a julho, o indicador apresentou alta de 2,6%. Olha só, o governo brasileiro vai criar uma força-tarefa para ajudar diretamente na negociação de hospedagens para delegações estrangeiras em Belém durante a COP30, Karime. Aquela polêmica das hospedagens, né, Carlão? Sim. Caro para caramba, não tem jeito. Bom, hoje o Brasil negou um pedido da ONU para ampliar o auxílio financeiro às nações para participar da conferência. A COP30 tem vivido aí uma crise de hospedagem, de polêmicas, por causa do aumento exorbitante dos preços. Olha só, Manaus se tornou o símbolo de alerta nacional diante do avanço preocupante do HIV. Em 2023, a cidade registrou uma taxa de 63,6 casos por 100 mil habitantes. É uma das mais altas do país, quase 3 vezes superior à média nacional, que é de 21,8. Carlão, esses dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desses dados. Então, André, em todo o estado também a situação é preocupante, porque entre janeiro e novembro de 2024 foram contabilizados mais de 2.000 novos diagnósticos, especialmente entre homens jovens. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês. Olha, o estado registrou entre janeiro e novembro de 2024 mais de 2.300 novos casos, a maioria em homens jovens de 20 a 39 anos.
Foram 63,6 casos a cada 100 mil habitantes, quase 3 vezes mais que a média nacional. E em novos dados deste ano, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a julho de 2025, os casos não pararam de crescer no meio dos homens. Nos héteros, foram registrados 392 casos, bissexuais, 133, homossexuais, 422 e mulher hétero, 322 casos até julho deste ano. Todos através de relações sexuais, a maioria com idades entre 20 a 39 anos. Em 2024, 309 pessoas morreram infectadas pela AIDS. Já até julho deste ano, foram 196 mortes. Só que aí, apesar do crescimento nos diagnósticos, a mortalidade por AIDS, isso no geral, em todo o país, caiu para 3,9 mortes por 100 mil habitantes, a menor taxa desde 2013. Especialistas atribuem essa queda à ampliação do acesso ao tratamento antirretroviral e também às testagens, especialmente com o uso do profilaxia pré-exposição, PrEP, como explica o infectologista Dr. Rico Vasconcelos. A pré-exposição, que a gente chama de PrEP, PrEP, é aquela medicação que a pessoa toma diariamente e consegue se proteger do HIV desde que tome os comprimidos direitinho. E existe também a profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP, PEP, que é um medicamento que a pessoa toma depois de uma relação sexual, e eu só não digo que é uma pílula do dia seguinte, porque ela é tomada por 28 dias. Então é a pílula do mês seguinte. E o infectologista reforça ainda que a PrEP previne contra o HIV, mas não oferece proteção contra outras infecções sexualmente transmissíveis. E o preservativo é a melhor opção. Saber que a camisinha protege, mas não usar a camisinha de forma correta e constante, não é suficiente para proteger uma pessoa do HIV, né? Olha, essa epidemia de HIV no Brasil, embora controlada em termos de mortalidade, ela segue como um desafio de saúde pública. O crescimento dos casos, especialmente entre populações mais vulneráveis, são pontuadas pelos especialistas em ações intersetoriais, educação sexual, combate ao estigma e o fortalecimento da rede de prevenção e diagnóstico pela gestão municipal, estadual e do próprio Ministério da Saúde, para que tenha uma visão do fim do HIV como problema de saúde pública. Legal. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h52, você no melhor mês do Brasil. Hoje é sexta-feira, Karime Leão, você já está preparada para o Eu estou aqui pronta para anotar as dicas, o que tem de bom para a gente fazer esse fim de semana. Então, Karime, nós vamos conferir agora as dicas para este fim de semana na Agenda Cultural e é com ela, Vanessa Lima. Alô, Vanessa! Sexta-feira é tão legal, né, Karime, Carlão e ouvintes? Tem evento para todas as tribos, todos os gostos. Então já anota aí a sua programação, que a melhor agenda cultural da cidade já chegou. E começamos hoje mesmo, hein, gente? Sexta-feira, das 5 da tarde às 10 da noite, o Largo de São Sebastião vira palco da primeira edição do Festival do Beiradão do Amazonas. O evento é gratuito, embalado com artistas locais e muita música regional para fazer todo mundo dançar. No sábado, o Centro Cultural Povos da Amazônia abre às 11 da manhã para celebrar o Love Korea Day até às 7 da noite. Vai ter grupos de dança, clubes de doramas e oficinas de K-pop que prometem levar você direto para a cultura coreana sem sair de Manaus. Tudo com entrada franca. E seguindo a vibe do sábado, das 4 da tarde às 11 da noite, a Praia da Lua, na margem esquerda do Rio Negro, recebe o Festival Tarumã Alive 2025. É cultura, ação social pelas águas e shows diversos que misturam pop, MPB e ritmos amazônicos num cenário de tirar o fôlego. O acesso é gratuito. E ainda no sábado, às 10 da noite, a pista do Belos Club esquenta com a festa Anos 2000, Revival Geração 2000, edição matinê. Os DJs Graciano Rebelo e Luciano Mateus resgatam os hits dance e summer eletro no volume máximo. Os ingressos estão disponíveis no site do simpla.com.br. E tem evento domingo também, hein, gente? Das 9 da manhã às 4h30 da tarde, o Zoológico do SIGS abre as portas em homenagem à Semana do Soldado. Basta levar um
um quilo de alimento não perecível para doação e conhecer de perto a diversidade da nossa linda fauna amazônica. E ainda no domingo, a partir das 4 da tarde, a Rua Barroso, no centro de Manaus, se transforma no Te Encontro na Barroso 2025. A programação conta com shows regionais, intervenções artísticas, feira criativa e delícias gastronômicas. Tudo isso com entrada gratuita. Legal. Fim de semana tem aquele sabor diferente, né, gente? E Sim. com tanta programação, não falta convite para vocês curtirem o melhor da nossa cidade, hein, Karime, Carlão e ouvintes? Karime, sábado eu tô no anos 2000, sábado e domingo eu vou no zoológico e depois na Barroso. Eu vou no zoológico com certeza. Adoro conferir os bichinhos lá do Cives. Bacana aí. 6h55 em Manaus. 18 horas. Olha só, o DENIT emitiu ordem de retomada do Programa Nacional de Controle de Velocidade. Ofícios foram expedidos para as empresas e a reativação dos radares instalados em rodovias federais de todo o país será de forma imediata, Karine. Exato, por falta de pagamentos, radares foram desativados e havia riscos nos trechos da malha rodoviária com velocidade controlada por radares. Mix. Olha só, o Brasil registrou 2.451.130 hectares queimados em 1º de janeiro a 31 de julho de 2025, segundo dados do Mapa Biomas, Karine. Inclusive, Carlão, houve uma redução de cerca de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o fogo atingiu 6 milhões de hectares nos 7 primeiros meses de 2024. E olha, a maior parte das queimadas foi no Tocantins, somando aí 203.854 hectares. Em seguida vem Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Amazonas e Goiás. Mix. Cara, me dando aquele giro no trânsito com mais informações, não é isso? Exatamente. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Antes de você falar do trânsito, conta pra gente a respeito desse domingo que começa a faixa liberada lá da Avenida Getúlio Vargas. Não é isso, André? Boa noite. Trânsito. Isso, boa noite. É a primeira edição da faixa liberada no centro que vai acontecer neste domingo, já dia 24 de agosto. A Prefeitura de Manaus, ela fez ali a requalificação da Avenida Getúlio Vargas, onde o evento vai ser realizado. Inclusive, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está concluindo a recuperação das calçadas e dos abrigos de ônibus que vão ganhar aí artes em grafismo. A ideia é transformar o centro num espaço mais agradável e, claro, atrair a população para curtir o final de semana com mais lazer e segurança, como explica agora pra gente o subsecretário da CEMINF, Efraim Aragão. Estamos aqui na Getúlio Vargas, estamos fazendo todo o recuperamento do lado sentido centro-bairro, né? Recuperação das paradas de ônibus para trazer conforto para essas pessoas que estão aqui no centro, revitalizando elas, estamos revitalizando as calçadas, ordenando o comércio ambulante aqui ao redor, para que a gente possa trazer essa tranquilidade para as pessoas, que a gente quer trazer de volta as famílias para o centro, né? E aí a gente tem piscina de bolinha, futebol de sabão, vai ter escorregador, e aí a gente espera que os lojistas e o comércio possam abrir ao redor, e aí a gente vai ter um grande corredor, as pessoas vão poder frequentar também a Eduardo Ribeira, a feirinha da Eduardo Ribeira, então as pessoas vão poder andar pelo centro com tranquilidade. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do subsecretário Efraim Aragão. Olha, o comércio também celebra essas mudanças. A lojista Erinete Silva, ela destaca que a requalificação era um sonho antigo e agora traz expectativa de mais movimento e renda. Porque com isso vai melhorar o movimento de pessoas, né? O centro vai ficar mais atrativo, o comércio vai receber isso, automaticamente nós, se Deus quiser, vamos vender mais. Eu sou lojista, vivo de vendas, temos outros lojistas aqui, então era um serviço que estava sendo muito esperado. 18 horas. E a fala da Erinete Silva, lojista. Olha, a faixa liberada na Getúlio Vargas faz parte do programa Centro Vive. A proposta é levar esporte, cultura e arte para o coração da cidade, valorizando assim a região histórica. Desde o dia 4 de agosto, o mutirão no bairro está sendo realizado no centro. São quase 20 dias de trabalhos intensos, com recuperação de ruas e calçadas, desobstrução de bueiros, reordenamento do comércio e até acolhimento de pessoas em situação de rua. Mais de 1.000 servidores do município estão envolvidos com um cronograma de 90 dias de ação. Com tudo isso, né, já tem aí sendo devolvido ao centro de Manaus o status de ponto de encontro da população com mais segurança
segurança, lazer e, claro, movimento para o comércio, né? Além ali que acontece na Eduardo Ribeiro, a feirinha lá que acontece todos os domingos, o centro vai poder ficar mais movimentado agora com essa faixa liberada e todo mundo aqui da rádio vai estar lá também. Volto com vocês. Sem dúvida, mas André, fica com a gente, fala aí a parcial do trânsito. Vamos lá. Vamos falar da Avenida Humberto Calderaro, que é a antiga Paraíba. Nesse momento o trânsito começa a ficar um pouco mais, né, desafogado, mas tem muitos veículos ainda pela via, então você que vai passar pela Avenida Humberto Calderaro tem que ter ainda paciência, não acelera muito não, hein? Volto com vocês e até segunda-feira, bom final de semana. Bom fim de semana, André Meirelles. Agora 7 horas. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, na semana em que o Brasil parece ter despertado para esse tipo de crime, um relatório da Safernet revelou o tamanho do abuso e da exploração sexual infantil na internet. Este ano, até julho, foram registradas 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil na internet. Houve crescimento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2024. E as denúncias correspondem a 64% de todas as notificações de crimes cibernéticos recebidas pela internet, pela Safernet no caso. Um dos pontos que chamou a atenção foi o uso crescente de inteligência artificial para criar conteúdo com abuso sexual infantil. Isso inclui manipulação de imagens reais quanto à produção de materiais artificiais manipuladas. É preciso continuar avançando em medidas protetivas para as crianças na internet. As forças de segurança devem ser capacitadas e aparelhadas para combater essa vergonha nacional. E não custa repetir, é possível denunciar abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, sim. Isso pode ser feito na Central Nacional de Denúncias da Safernet Brasil, que é conveniada com o Ministério Público Federal. E em caso de suspeita de violência sexual, deve ser acionado o Disque 100. 71 18 horas. Karine, finalizamos. É isso aí, boa noite, Carlão. Um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.